Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje, tendo finalizado as funções dos carboidratos e lipídios, nós vamos agora adentrar na parte alimentar. Vamos finalmente compreender como os carboidratos e os lipídios interagem dentro do nosso corpo de acordo com aquilo que comemos. E a primeira informação relevante para que vocês guardem em mente é aqui: todo excesso de carboidrato será convertido em gorduras. Então, comeu açúcares demais, comeu glicose demais, aquele excesso ele vai virar gordura. Tem até uma regrinha simples, é tipo, a ideia é, a cada 5.000 calorias que você ingeriu e não queimou, não consumiu, seu corpo não usou, isso vai se transformar, isso vai aumentar no seu corpo em 1 quilo de gordura. Certo? Então, a ideia é essa, ok? É uma ideia simplista, é uma visão simplista da coisa, mas, enfim, em alguns casos, de fato, funciona. Nós sabemos que algumas pessoas engordam bem mais que outras, umas engordam mais fácil que outras, né? Umas comem um pouquinho e já engordam. Vou já explicar o motivo disso. Fica aí que eu explico já já. Tá bom? Mas primeiro vamos entrar aqui, dar uma olhada no slide. E aí é preciso ter em mente, pessoal, que muito daquilo que enxergamos, da forma como o nosso corpo se comporta, está relacionado ao que comemos. E aí eu já aproveito para entrar nessa seara. Você já deve ter visto, talvez você conheça, talvez você seja uma pessoa dessa, né? Você já viu aquelas pessoas que comem muito? O cara come feito um jumento amarrado e não engorda, permanece magrinho. No outro lado, você tem aquela pessoa que come um pouquinho, coitado, come um pouco e já engorda, já ganha peso. O corpo dele parece que não pode ver nada, que armazena tudo, parece que não usa nada. Tudo que come fica guardado lá e vai aumentando de tamanho. Né? Nós temos essas duas realidades. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente: por que umas pessoas comem muito e não ganham peso, outras comem pouco e ganham facilmente? Então, a primeira resposta está aqui, ó. O que comemos. Foi realizada uma pesquisa e ela descobriu que, uma pesquisa com ratos, para ver que tipo de ração eu dou ao animal se eu quiser engordá-lo. Que tipo de ração eu dou a ele. O que se descobriu nessa pesquisa foi que os ratinhos que comiam uma alimentação rica em carboidrato mais gordura, por exemplo, a comida era 40% carboidrato, 40% gordura e 20% proteína. Essa alimentação engordava muito. Né? É por isso que quando você vai comer o seu sanduíche, aí o seu sanduíche ele tem o pão, que é muito carboidrato, ele tem o hambúrguer, ainda que a gente diga, proteína, mas na verdade aquilo ali tem muita gordura, certo? Ele tem o queijo é praticamente só gordura, certo? Por isso que ele engorda tanto. Aí você vai comer uma batata frita. Como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, batata é amido, certo? É só carboidrato, e ela foi frita com gordura. Então você tem muita gordura, muito capaz. Nesse caso, amiga, é praticamente meio a meio, 50% gordura, 50% carboidrato. Isso vai te engordar muito. Aí você fica perguntando, professor, certo? O senhor disse que os pesquisadores descobriram que uma alimentação com muita gordura e muito carboidrato engorda a pessoa muito facilmente. Engorda muito facilmente. Mas por quê? Por que isso? Gente, é muito simples. O carboidrato, quando nós comemos carboidratos, ele imediatamente faz com que o nosso corpo libere insulina. Nosso corpo açúcar demais. O cara comeu açúcar, comeu carboidrato. Joga insulina na corrente sanguínea. A insulina, ela manda o corpo absorver essa glicose, esse carboidrato para dentro das células e transformá-lo em gordura. Mas aí você já comeu uma comida que tinha muito carboidrato e tinha muita gordura. A insulina, ela manda a gordura direto para as células, direto ser armazenada, não deixa. A insulina bloqueia a queima de gordura, ela não deixa queimar a gordura. E ela vai atuar sobre aquele carboidrato, mandando ele ser transformado em mais gordura. Então é por isso que uma alimentação rica em carboidrato e gordura engorda muito. Então, assim, ou a sua alimentação ela tem carboidrato ou ela tem gordura. Não combine os dois ou você vai engordar muito facilmente. Se tiver carboidrato, tem que ter bem pouquinha gordura. Se tiver muita gordura, tem que ter bem pouquinho carboidrato.
certo? Para evitar que você engorde, feito aquelas comer um pouquinho e já engordar muito rapidamente. Certo? Então esse é o primeiro aspecto alimentar, por isso que algumas pessoas comem um pouquinho e engordam tanto, né? Outra coisa, comeu porcaria, né, filho? Tá comendo produto ultraprocessado. Você olha aqui no exemplo que eu trouxe para vocês no slide, está comendo pão. Pão é feito de quê? Trigo. O que é trigo? Farinha refinada. Amigo, o que é refinado não presta. Açúcar refinado, sal refinado, farinha refinada. O que é refinado, você poderia tirar a palavra refinado e colocar ultraprocessado. E você sabe, processado e ultraprocessado não é bom para a saúde. Certo? Então você está comendo alimentos processados, alimentos ultraprocessados. É evidente que isso vai te fazer mal, é evidente que isso vai te engordar muito rápido. Aí muitas vezes você olha para aquele seu amigo ali que está comendo feito um jumentinho amarrado e não engorda nem a pau. Aí quando você vai olhar o que o cara está comendo, ele está comendo arroz, ele está comendo feijão, ele está comendo carne, ele está comendo legumes, certo? Verduras, em geral frutas. Esse cara não vai engordar mesmo não, ele está comendo alimentação natural, aquilo para o qual o nosso corpo evoluiu milhares de anos, está muito bem adaptado para ingerir, certo? Então acaba que ele não engorda muito com isso daí, ele se sente logo cheio, se sente logo saciado e não engorda. Você vai comer um alimento ultraprocessado, veja quando você come um sanduíche, o cara come 2, 3 sanduíches em 5 minutos, está com fome de novo. Nós não estamos adaptados para comer isso não, rapidinho fica com fome de novo. Certo? Aí você vai comer ali um prato de arroz e feijão, você fica o resto do dia cheio. Ok? Estamos muito bem adaptados a comer isso aí. Certo? É claro que os mecanismos celulares são outros e eu levaria uma hora inteira para explicar, como esse não é o foco dessa aula, então vamos deixar essa explicação mais simplificada. Tá bom? Então, é isso. Faça a sua escolha. Se você não comer corretamente, um dos motivos que nos faz algumas pessoas comerem um pouquinho e já engordar, outras comerem muito e não engordar, um dos motivos é esse, o que se come. Existem outros motivos como o fator hormonal, como não é o foco da aula, não vamos entrar aqui. E aí, né, escolha erradamente a sua alimentação, não tem para onde correr, cara. Aquilo que você come vai virar gordura. Escolha a sua alimentação de forma adequada, né, coma alimentos naturais, e você irá colher um belo corpo e uma boa saúde. E aí, pessoal, para adentrarmos melhor nisso aqui, eu trouxe esses exemplos para vocês. Dá uma olhada nesses dois caras aí. Olha que interessante. Olha o efeito que o tipo de alimentação, aquilo que você escolhe comer, tem sobre o seu corpo. O efeito é massivo, o efeito é gritante, ele é absurdo. Certo? Dá uma olhada nisso daí. Você tem dois homens, ambos com a mesma altura, ambos com o mesmo peso, ambos com o mesmo índice de massa corporal. Olha só, ambos com a massa corporal 28,7, que seria considerado um IMC normal. Bom, na verdade aí já é sobrepeso, né? Chegando passou do normal, os dois já estariam com sobrepeso. Né? Aí você quer me dizer que esse cara aqui está com sobrepeso, é? Quer dizer que está acima do peso? Com certeza não, né? Temos um corpo aqui repleto de musculatura, músculos. Todo mundo quer ter um corpo com músculos, é um corpo saudável. Agora, aqui ninguém tem dúvidas. Esse cara está com sobrepeso. Isso porque o peso dele é de gordura. Certo, pessoal? Tem bem mais gordura. Tá bom? Então, é isso que acontece. Para resolver esse tipo... Aí você olha, e agora? Ambos estão com IMC 28,7, seria um IMC acima do peso. Só que eu vi que um está musculoso, o cara perfeitamente saudável. Não tem quem olhe para aquele cara e diga que ele está acima do peso. O outro gordinho a gente até diz, né, que ele está acima do peso mesmo, mas o musculoso a gente não diz. E aí, isso mostra que o IMC por si só, o índice de massa corporal por si só, e eu vou já falar como se calcula isso, mas vamos com calma, um passo de cada vez. O IMC por si só não é parâmetro para dizer se a pessoa está realmente saudável, com peso adequado ou não. Ele é um parâmetro, mas se você usa ele como parâmetro isolado, não tem precisão. Ele é um parâmetro impreciso. Não é que ele não sirva para nada, ele até serve, mas ele é impreciso. Bem, ele é útil, mas impreciso. Para aumentar a precisão, nós precisamos associar o IMC com o segundo parâmetro. Aí sim, aí a coisa muda. Que é o IAC, o Índice de Adiposidade Corporal. Esse vai medir a quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo. Certo?
Então dá uma olhada nesses carinhas aqui. Então você veja, associamos o IMC ao IAC, ao Índice de Adiposidade Corporal. E agora sim, né, conseguimos um bom parâmetro. Olha o IAC desse cara aqui. A adiposidade corporal dele está acima do permitido. O IAC normal é de 20. Aqui está 24, passou bastante. Enquanto aqui nós temos um IAC normal. Índice de adiposidade corporal normal. Tudo bem? Então, quando o IMC e o IAC se unem, então nós temos um grau de assertividade, de precisão muito maior para avaliar o nível de saúde da pessoa no que se refere ao seu estado físico, né? Ao seu corpo. Tudo bem? Agora dá uma olhada nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês. Muitas vezes nós pensamos que para ficar saudável a gente tem que emagrecer, perder peso de forma excessiva. Esse tipo de pensamento até adoece algumas pessoas, né? Faz com que elas desenvolvam desordens alimentares, sabe? Como a bulimia e a anorexia. Em qual algumas pessoas vomitam e ficam terrivelmente magras, certo? Então, é algo perigoso, muito perigoso, certo? Potencialmente letal, ok? Mas aí dá uma olhada nisso. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Olha essa mulherzinha aí. Primeiro, gorda ela nunca foi, né, pessoal? Olha o corpo dela, sempre um corpo bonito, sempre um corpo em forma. Mas aí vejam a primeira imagem. Se vocês olharem, ela parece bem mais magra na última imagem do que na primeira. Na primeira imagem ela está com 56 quilos. Na última imagem ela está com 62,5 quilos. Então ela ganhou aqui pelo menos 6,5 quilos. No entanto, suas medidas parecem ter ficado menores, parece estar mais fininha. Certo? Aí você pergunta, por que isso, professor? Gente, olha aqui, a nível de comparação, 1 quilo de gordura ocuparia esse volume, ao passo que 1 quilo de massa muscular ocuparia esse volume. Certo? Então, a massa muscular ela é bem mais pesada, ela é bem mais densa. Certo? Ela acaba ocupando... Então, eu tenho ali 1 quilo de massa muscular, ela é muito densa, ela ocupa um pedacinho assim, uma bolinha. Se você for no supermercado aí pegar 1 quilo de carne, você vai ver que é uma bolinha desse tamanhozinho. Agora, se você pega ali 1 quilo de gordura, aí ela já é menos densa, já ocupa bem mais espaço. Certo? Então, quando você vai praticar uma atividade física e você associa atividade física a uma boa alimentação, o que é que o seu corpo faz? Ele queima a gordura e produz musculatura no lugar. Então, ele elimina a gordura e ele produz musculatura para aguentar aquela carga intensa, carga pesada de exercícios físicos. Tudo bem? É por isso que você olha para essa mulherzinha aqui e ela parece ter emagrecido, ainda que tenha ganhado peso. O que aconteceu foi que ela trocou gordura por músculo. E é aí que tá, pessoal. Uma boa alimentação, comer alimentos, aquilo que a natureza te dá, arroz, feijão, carnes em geral. Eu sei que existe uma certa guerra aí contra as carnes, mas pode comer despreocupado que tem estresse não, certo? Carnes em geral, ovos, laticínios, certo? Verduras, frutas, coma de fora, aquilo que é natural, nunca combinando gordura e carboidrato em excesso, nunca combine esses dois. Certo? Você vai comer muito carboidrato, coma pouca gordura. Você vai comer muita gordura, coma pouco carboidrato. Né? Para evitar acontecer o que aquela pesquisa lá mostrou. Né? A combinação dos dois é letal a nível de ganho de peso. Tá bom? Então toma cuidado nesse aspecto aí. Então, uma boa alimentação evita esse problema, evita essa problemática do acúmulo de gordura. É para isso, pessoal, que serve a atividade física. Eliminar a gordura, produzir músculo. Tem muita gente que eu vou praticar atividade física para emagrecer. Não, não vai não. Certo? Não vai não. O que o seu corpo faz na atividade física é transformar a gordura em músculo. Perder massa gordura e ganhar massa magra. Músculo. Agora, se você vai ali para sua musculação, eu vou comer, eu vou malhar para comer. Eu vou malhar aqui para eu poder comer mais. Se é isso, se esse é seu objetivo na musculação, eu sinto informar, está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo, porque na hora que você fizer uma atividade física, vai da academia, vai ali,
como um sanduíche, uma pizza, jogou, colocou toda a atividade física a perder. Naquele momento o seu corpo diz, não precisa produzir massa muscular. Ele está me enchendo aqui de porcaria, de alimento, de coisa velha tóxica, lixo alimentar, e eu preciso me preocupar em resolver o problema que ele está criando. Ao invés de gastar energia produzindo músculo, eu vou gastar energia tentando resolver o problema desses compostos alimentares horríveis que ele está colocando aqui para dentro. Aí o seu corpo vai e não faz um bom trabalho. Até porque para produzir músculo você precisa de blocos de montar. Se você só come porcaria, seu corpo não recebe os blocos. Tudo bem, pessoal? Então, tenha isso em mente. E para a gente finalizar, olha isso aqui. Vamos ver aqui como se calcula ambos esses índices. O índice de massa corporal, ele é calculado você pegando o seu peso, dividindo pela sua altura ao quadrado. Certo? Altura vezes altura ao quadrado. Aqui você tem o índice de massa corporal. Já o índice de adiposidade corporal, né, o percentual de gordura que você tem no corpo, você pega aí a circunferência do quadril, mede a circunferência do quadril, e divide isso pela sua altura vezes o quadrado a raiz quadrada da altura, tudo isso menos 18, você tem o seu índice de adiposidade corporal. Sendo o índice de adiposidade corporal para homens normal entre 8 e 20. Acima disso, você tá gordo, tá sobrepeso. Certo? Para mulheres de 21 a 32. Vixe, professor! Por que para a mulher é tão mais alto do que para o homem? Que covardia é essa? Gente, é porque, como eu já falei para você na aula anterior mesmo, eu disse, os traços sexuais secundários femininos, eles são construídos com gordura, ao passo que o do homem é construído com músculo. Certo? Você pega aí o corpo do homem, quando ele atinge a maturidade sexual, né, o que acontece? A musculatura começa a crescer, ela começa a aumentar, o peitoral aqui começa a crescer, só as pernas ficam os cambinhos pro fim, né? Sacanagem. Mas enfim, a musculatura começa a aumentar, o peitoral começa a aumentar, as cordas vocais que são musculares, veja que a voz do homem engrossa. Justamente por causa do aumento da musculatura nas cordas vocais. Ao passo que nas mulheres é deposição de gordura. Os seios das meninas é gordura, certo? A bunda delas é gordura. As pernas delas começam a engrossar com uma deposição de gordura. Então, os traços sexuais masculinos são construídos com músculo. Os traços sexuais femininos são construídos com gordura. É por isso que a composição corporal masculina e feminina é diferente. É por isso que o homem tem bem mais força que a mulher. Ou pelo menos deveria, né? Hoje em dia tem cara com teta andando por aí, né? Com seios masculinos, né? Enfim, isso está acontecendo devido à má alimentação. Certo? Mas isso são outros fatos. Tem umas coisas que se você comer, você desenvolve seios mesmo. Mesmo sendo um homem, desenvolve. Bom? Olha o soy boy aí, esse comedorzinho de soja. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso slide, enquanto que o IMC normal, aí não importa se é homem ou mulher, certo? O IMC normal é entre 18,5 e 24,9. Passou disso aqui, você está com sobrepeso, certo? Bateu 30, meu amigo, tá obeso, passou, chegou a 35, é aquilo que nós chamamos de obesidade mórbida. Bom, já comeu demais, tá na hora de arrefecer isso aí, ok? E para finalizar,